Olá, boa noite. Eu sou o professor Guilherme Vicente, sou promotor de justiça e professor de direito penal na Universidade Alfredo Nasser. Muito boa noite a todos. Hoje vamos tratar de um tema que foi objeto de uma palestra por mim ministrada no ano passado, durante a Semana Jurídica da Universidade Alfredo Nasser. É um tema muito importante, um tema muito atual, que é a justiça penal consensuada. Então vamos lá. Há entre nós duas espécies, dois modelos de justiça. A justiça conflitiva, essa justiça tradicional, e a justiça consensuada, que tem sido chamada pela doutrina de justiça do futuro e do presente, porque desde o pacote anticrime nós temos praticamente consolidado no nosso país a justiça consensuada para os crimes de médio potencial ofensivo. Mas muito bem, dentre esses modelos, em uma breve incursão histórica, nós vemos que a justiça conflitiva é a justiça tradicional, aquela que nós aprendemos ao longo aí dos cursos de direito durante o século XX, em que se tem um modelo padrão de justiça baseado no conflito. Então, neste modelo já reconhecidamente inapto a entregar efetivamente a prestação jurisdicional de forma séria e de forma adequada, nós temos ali aquela rotina diária de inquérito policial, denúncia do Ministério Público, impossibilidade de acordo, existe um muro entre Ministério Público e defesa, ou seja, a impossibilidade de se construir um acordo. Aí temos a instrução processual penal, até final sentença, recursos e demandas que se arrastam aí por anos. Este modelo de justiça conflitiva, ele tem como traço principal a morosidade, o que acaba levando a justiça ao descrédito, uma vez que a prestação jurisdicional entregue de forma tardia não possui o mesmo impacto, a resposta dada não se mostra adequada a proteger os bens jurídicos, que é a função, em última análise, do direito penal. Então, este modelo, que é o modelo tradicional de justiça conflitiva, ele passou, então, desde a Constituição Federal, por um lento, mas importante processo de mudança. A Constituição Federal, ela plantou ali a semente, prevendo os juizados especiais criminais, a criação de juizados especiais criminais para a solução de crimes, melhor dizendo, de menor potencial ofensivo. Então, em 88, a Constituição Federal plantou ali a semente. 7 anos depois, nós tivemos então a edição da Lei 9.099 de 95, a lei conhecida como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A Lei dos Juizados Especiais, ela então trouxe ali institutos despenalizadores, ou seja, trouxe em seu bojo situações, institutos em que se possibilita o acordo entre Ministério Público ou mesmo o querelante e o autor do fato. Nós temos ali no bojo dois institutos importantíssimos: a transação penal e a suspensão condicional do processo. Muito bem, isso em 95. Em 2001, houve a edição da Lei dos Juizados Especiais Federais, que alargou o conceito de crime de menor potencial ofensivo como aquele com pena máxima não mais de 1 ano, mas de 2 anos. Então nós tivemos aí uma ampliação dos crimes de menor potencial ofensivo e, consequentemente, ampliou-se a aplicação da Lei 9.099 de 95. Passando ainda, percorrendo aí o caminho lento que a justiça penal consensuada tomou, nós chegamos a 2013 com a
famosa colaboração premiada, onde se permite acordo entre investigados e o poder público, a fim de, com isso, desvendar organizações criminosas e, do lado do acusado, obter alguns benefícios, como redução de pena ou mesmo até perdão judicial. Mas foi com o conhecido pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, de autoria, como se sabe, aí do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, é que nós tivemos de fato a consolidação, a mudança de paradigma, a mudança de padrão de justiça conflitiva, essa justiça morosa, essa justiça ineficaz, para a justiça consensuada. Isso através do acordo de não persecução penal, que além de ampliar a possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras, trouxe ainda uma inovação importante, pois, ao contrário da transação penal e da suspensão do condicional do processo, onde não há o reconhecimento de culpa, não há exigência do reconhecimento de culpa pelo autor do fato, aqui no acordo de não persecução penal é imprescindível o reconhecimento da culpa para que se possa firmar o acordo. Então o pacote anticrime, ele então consolidou, ele trouxe de fato entre nós o modelo de justiça penal consensuada, como eu disse no início, a justiça penal do futuro. Muito bem, a justiça penal consensuada, ela tem como princípio vetor a ideia de que não se pode ter uma solução rápida e eficaz sem um acordo. Então, a justiça penal consensuada, consolidada principalmente aí a partir do pacote anticrime, ela alargou a possibilidade de acordos entre acusação e defesa. Antes nós tínhamos a transação penal e a suspensão condicional do processo, dois institutos lá da Lei 9.099, que possibilitavam a aplicação de institutos despenalizadores e solução rápida e célere do conflito. Agora, com o pacote anticrime, com a redação dada pela Lei 13.964/19, o artigo 28A possibilitou a celebração de acordos em crimes de médio potencial ofensivo, aqueles com a pena mínima até 4 anos. Evidentemente, desde que estes crimes não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e ainda obedeçam os demais requisitos que estão ali no artigo 28A. Desse modo, havendo o reconhecimento de culpa, pode então o Ministério Público firmar um acordo com o autor do fato para, mediante cumprimento daquelas condições ali impactuadas, ao final seja extinta a punibilidade. Com isso, nós temos aí ganhos em várias frentes. Primeiro, diminui a sobrecarga de processo sobre o Poder Judiciário, retira do acusado, do autor do fato, aquele estigma. Pelo simples fato de responder um processo, isso já causa um transtorno, um estigma na pessoa. Então, a partir deste momento, se afasta esse estigma. Além disso, nós temos uma resposta muito mais rápida. A sociedade sente a presença da justiça de forma mais rápida, uma vez que, firmado o acordo, é aplicada ali uma pena alternativa, como, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária, que é a doação de determinada quantia para uma instituição social. Isso se reflete em benefícios diretos para a sociedade, uma vez que na maioria desses acordos a verba ali relacionada à prestação pecuniária é entregue a um abrigo de idosos, a um local onde se abriga crianças e adolescentes em situação de risco, ou mesmo destinada à área da saúde, enfim, questões de interesse social, de interesse da comunidade. De modo que, ao tempo que se pune adequadamente aquela pessoa que, em tese, praticou um crime, tem-se ainda a possibilidade de destinação desses valores aí para a comunidade, ou mesmo uma prestação
laboral, a prestação de serviços aí em determinado local de interesse da comunidade. Desta forma, a justiça tradicional, a justiça conflitiva, ela fica relegada aos crimes graves, apenas às infrações penais graves. Isso possibilita, inclusive, que a concentração de esforços na produção de provas se restrinja a essas questões graves. Então, a concentração de esforços do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defesa, de todos aqueles que militam no processo, ela vai se restringir aos crimes graves. Muito bem, fizemos aqui uma síntese do que foi a nossa palestra, que durou cerca de 1 hora, na Semana Jurídica de 2020 da Unifam. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Esta aula aqui será objeto do trabalho que faremos aí neste semestre. Os alunos aqui da unidade de Pontalina, da Unifam, os alunos do terceiro período de Direito Penal vão fazer uso desse material para elaborar o trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.